Olá, alunos do terceiro ano, vamos para mais uma aula de língua portuguesa, hoje com o conteúdo E não é que o cotidiano rende muitas histórias? Páginas 27 a 29. Antes de nós iniciarmos, pessoal, o conteúdo da apostila, vamos ver aqui esse box é verdade. As primeiras referências ao jogo da amarelinha, uma brincadeira de criança de que se tem registro confirmado, são correspondentes ao século XVII. Pessoal, é verdade essa frase, porque, segundo o estudioso inglês Francis Wilber, ele descreve que a brincadeira que as crianças pulavam tinha um desenho, umas linhas sobre o chão. E naquelas linhas era como se fosse um percurso, simbolizava uma trajetória que as crianças elas deviam estar fazendo, né? E aí foi chamado de jogo da amarelinha. Então, é verdade, tá bom, pessoal? E não é que o cotidiano rende muitas histórias. Como vimos, a crônica é um texto ficcional, isto é, parte da imaginação do escritor. Apesar disso, é uma narrativa que apresenta aspectos da realidade. Pessoal, por que é um texto ficcional? Porque os narradores, eles podem complementar algo para fazer com que a história fique mais curiosa, que tenha mais interesse ao leitor, tá? Então, eles podem sim estar complementando alguns trechos para a história ficar bem mais interessante, tá bom? E também representa os aspectos da realidade, que foi o que a gente viu, né, no decorrer dessas crônicas que a gente leu aí ao longo da nossa apostila e também de algumas atividades. Você vai ler a crônica Prova Falsa. Que acontecimento do cotidiano pode ser narrado em uma crônica com esse título? Então, o livro ele pede para você refletir. Que crônica poderia ser essa, pessoal, com esse título, Prova Falsa? Já que a gente vai falar do cotidiano, né? Que a crônica ela remete a algo do cotidiano. Como que poderia ser essa crônica, Prova Falsa? Vamos ver como será ela? Vamos lá. Aqui nós temos a crônica, eu peço para que vocês leiam a crônica com muita atenção, tá? Para entenderem o que a crônica está falando, o que espera do leitor, tá? De nós, na leitura que nós iremos fazer, ok, pessoal? Eu vou falar brevemente sobre o que a crônica ela está falando, mas os detalhes eu quero que vocês leiam para vocês entenderem, tá bom? Essa crônica, pessoal, fala do dono da casa que ficou muito chateado pela ideia do padrinho ter dado um cachorro para a caçula, né? E o cachorrinho é aqueles de raça, que ele fala que é cheio de nenenê, que comem comidinhas especiais, precisa de muitos cuidados, enfim, ele fala que o cachorrinho ele é um chato de galocha. Então, ele começa a falar sobre esse cachorrinho, sobre o que ele faz, que ele late quando ele vê, né? Quando vê o dono da casa, ele começa a rasgar algumas meias, enfim, ele torna a vida desse dono da casa, assim, bem difícil, né? E a mulher do dono da casa, ele não gosta que ele fale mal do cachorrinho, né? Porque o cachorrinho, ele é um ser adorável, carinhoso. Então, a todo momento, a mulher fica defendendo esse cachorrinho, tá? E aí, eu quero que vocês façam a leitura com muita atenção dessa crônica, tá bom? Aqui é a continuação da crônica, né? Essa fonte que a gente pegou foi da Fonte Preta, né? Que o livro, ele traz aqui, vocês também dê uma lida, tá? Para ver da onde que veio, da onde que foi extraída essa crônica. Aqui nós temos algumas imagens do cachorrinho, né? Ele sendo bastante rebelde com o dono da casa e já que ele está sendo, digamos, um amorzinho, né? Para os filhos e a mulher, né? Já depois da leitura, vocês têm o jogo rápido para ser respondido baseado na leitura que vocês fizeram.
Então, na primeira questão, nós temos: quem são os personagens principais da história? Então, vocês irão colocar aqui quais são os personagens principais. Segunda questão: qual é o espaço, o lugar principal em que acontece a história? Aonde se trata? Aonde que é passada essa história? É na casa da família? É em outro ambiente? É numa zona rural? É num sítio? Aonde que é? Aonde que está acontecendo essa história, tá? Então, baseado na leitura que vocês tiverem, vocês vão ter a ideia de onde está sendo contada essa história, tá? Qual é o espaço que essa história está acontecendo. Terceira questão: essa história é contada no presente? É algo que está acontecendo agora? Ou é no passado, algo que já aconteceu, está relatando algo que já aconteceu? Ou no futuro, estão prevendo o que vai acontecer? Vejam aí, tá? E explique a sua resposta. Explica por que é no passado, por que é no presente, tá? Explica por que você falou é aquela resposta, ok? Quarta questão: qual é o conflito dessa crônica? Isto é, o problema da história. Qual é o problema? O que o dono da casa tinha um problema com o cachorrinho? Qual era esse problema? O que aconteceu que deu um conflito ali naquela história, nessa crônica que foi contada, tá? Quinta questão: o dono da casa dizia que o cachorro implicava com ele. Letra A: a mulher concordava com essa opinião? Será que ela concordava com o dono da casa, que realmente o cachorrinho implicava com ele? Comentem aí, tá? Letra B: o que ela dizia a respeito desse pensamento do marido? Então, será que ela apoiava? Será que não apoiava esse pensamento do marido? Box ou desafio: em sua opinião, mandar o cachorro embora foi uma decisão justa? Por quê? Será que foi justo, pessoal, mandar o cachorrinho embora? Por quê? Justifiquem aí essa resposta de vocês, tá? É uma resposta pessoal. Pessoal, já no box, no dicionário, nós temos o seguinte: no texto, o narrador foi chamado de desalmado pela esposa, pois ela o considerava cruel em relação ao cachorrinho. Observe como esse termo é apresentado no dicionário da língua portuguesa. Olha só, nós temos aqui um significado, né, da palavra desalmado. Vamos ver? Que mostra ter maus sentimentos, cruel. Aí nós temos uma setinha aqui, né, e uma palavra bondoso. Essa palavra, pessoal, e essa setinha tá querendo dizer que é o quê? É o sentido contrário da palavra desalmado, tá? Essa palavra bondosa é o antônimo, tá? Da palavra desalmado, que se caracteriza pela rigidez e crueldade. Aí nós temos novamente outra palavrinha que dá o sentido contrário da palavra desalmado, né? Desalmado, tá? Você percebeu que no verbete analisado há um símbolo indicando o significado contrário da definição de desalmado, que é o bondoso? Olha só, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Alguns dicionários trazem também os significados opostos, o antônimo de cada palavra. Então, a gente sabe que o antônimo é sempre o que dá o sentido contrário de uma determinada palavra, não é isso? Então, bondoso, né? Qual que é o antônimo? Desalmado, né? O desalmado, o contrário é o quê? Bondoso, piedoso, tá? Então, é o antônimo. Primeira questão: escreva uma frase usando a palavra cruel como adjetivo. Vamos relembrar o que é adjetivo? Adjetivo é a característica ou qualidade ou estado do substantivo, não é isso? Então, vocês irão formar uma frase que o adjetivo seja cruel, tá? Seja cruel. Uma sugestão para vocês, podem estar colocando aqui: o homem era muito cruel com o cachorrinho. Então, a gente sabe que o homem é o substantivo e cruel foi uma característica dele, né? Um estado. Então, cruel seria o adjetivo do substantivo, ok?
Segunda questão. Escreva a mesma frase da atividade anterior trocando cruel por bondoso. E observe as mudanças de sentido do contexto. Faça as adaptações necessárias para que sua frase fique correta. Então, agora vocês irão trocar o cruel, o adjetivo cruel, pelo bondoso, tá? Então, agora vocês irão falar a mesma frase que vocês fizeram na primeira, vocês irão fazer na segunda. Só que agora trocando o adjetivo de cruel por bondoso. Entenderam, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição, tá ok? Bons estudos a todos, até mais!